Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. O tricolor volta a campo nesta quinta-feira, jogando em casa contra o Vasco da Gama. E o centroavante Juan Dinenno é o novo reforço do São Paulo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Chegou a vez do São Paulo por aqui. O tricolor está perto de anunciar a contratação do atacante Juan Dinenno por empréstimo até o final desse ano. O argentino está no Cruzeiro, mas não vem sendo aproveitado pelo técnico Leonardo Jardim. Com isso, o Dinenno apareceu como uma oportunidade para o São Paulo suprir a ausência do Caleri, que está em recuperação de lesão no joelho esquerdo. É bom esse Dinenno? Vocês conhecem? É uma boa opção para o tricolor, vai cair bem, né? Na equipe é novo, né? O que você acha, Miller? Olha, Michele, ele vem para compor elenco, não vem para ser titular. Para resolver. Né? Exatamente, né? Ele não jogou no Cruzeiro, ele vai jogar no São Paulo? A pergunta é essa. Ele não jogou no Cruzeiro, o Léo Jardim não colocava ele para jogar. Ele jogava antes de se machucar, quando não era o Léo Jardim ainda. Exatamente, antes do Léo Jardim então, não tem jogava. Alguma coisa? Não, eu não gostei da contratação, porque time grande, assim como o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, não pode contratar jogador hoje para compor não tá elenco. Jogando também, tem que vir para resolver. Eu também acho. O São Paulo precisa de um atacante que vem para resolver. O problema é a questão financeira, né? Os clubes, principalmente que a gente está falando, Corinthians, quebrado, São Paulo, exatamente. eles não têm condições de trazer um cara que chegue para resolver. E seria o ideal. Mas como não conseguem, eles têm que tapar buraco. Como é que tapa buraco? Com um jogador que compõe elenco e vai que dá a sorte de encontrar aquela química no time, com os companheiros. E um detalhe, Michele, isso, cara. um detalhe que eu fico chateado, porque tem um jogador Rian da base lá. Isso! Entendeu? O Luca Ferreira. Aproveita esses jogadores. Eu O São Paulo, acho que é o time grande, Michele, no Brasil, que tem mais estrangeiros jogando. É que o Dinenno tem uma usa. característica que acho que ninguém da base do São Paulo tem, que é essa de centroavante de referência. Sim, ele é paradão, exatamente. Para ser realmente a alternativa tática para o Caleri, que só vai voltar no que vem praticamente, ou no final do ano. Então, é um jogador que antes, tem 30 anos o Dinenno já. Sim. E é um jogador que antes de se machucar, ele estava fazendo gols no Cruzeiro. Se machucou, uma lesão grave no joelho, teve que operar, aí ficou muito tempo fora. O São Paulo está em vias de anunciar aí o seu novo reforço, o seu novo atacante aí, que é Juan Dinenno, jogador de 30 anos. Já esteve na mira do São Paulo, não nessa gestão atual de Casares, mas lá atrás, em 2019, quando o técnico era o Cuca ainda. O São Paulo chegou a negociar com o Juan Dinenno e acabou que não deu certo pela questão financeira. O jogador passou por vários clubes, né? Racing, América de Cali, México, Pumas, né? Do México. E até que foi contratado pelo Cruzeiro. Mas no Cruzeiro ele teve uma lesão grave, é bem verdade. Ele teve, né, lesão de cruzado, fez cirurgia. Estava já se recuperando, quando ele se machuca, ele estava num bom momento no Cruzeiro, fazendo alguns gols. Só que agora ele chegou, né, se recuperou, tá bem e tal, mas tá no fim da fila, né? Então lá tem Gabigol que chegou, tem o próprio Caio Jorge que tá fazendo gol pra caramba. Então assim, ele é a terceira, quarta opção hoje no ataque do Cruzeiro. Então assim, perdendo espaço com o Leonardo Jardim, e aí o São Paulo viu no Dinenno uma possibilidade aí de pegar um empréstimo, o jogador se valorizar e tal, e fazer um contrato, né? O próprio técnico do São Paulo, né, o Zubeldia, aprovou o jogador, né, as características do jogador, muito parecido com o que é o Caleri, então deu ok, né, e o São Paulo, né, o bom relacionamento do presidente Casares também com o Pedro Lourenço, dono da SAF Cruzeiros, contou muito, e o empréstimo é com uma opção de compra se ele atingir as metas, ou seja, ele vem para o São Paulo por empréstimo, joga até o final da temporada, e no final da temporada, se ele bater essas metas, número de jogos, número de gols, conquistas e tal, né, conquistas individuais, o São Paulo pode até comprar o jogador do Cruzeiro. Então existe aí essa cláusula aí de possibilidade de compra, né, do Cruzeiro. E o jogador, claro, evidentemente, viu no São Paulo uma possibilidade aí de ter mais chances de ter minutagem em campo. Além, claro, do Cruzeiro hoje que não disputa a Libertadores. O São Paulo está disputando uma Libertadores, né? Ainda tem a Copa do Brasil e o Brasileiro, mas, como eu disse, né, lá no Cruzeiro o Dinenno tinha pouco espaço e no São Paulo a tendência é que ele tenha mais minutagem. Mas lembrando que hoje o titular da posição é o André Silva, ainda tem o garoto Rian Francisco, e agora chega o Dinenno também para completar e para deixar esse elenco um pouco mais reforçado para o restante da temporada. Vamos colocar na tela os números do Dinenno.
Massa, presta bastante atenção. Tô vendo. Cadê? Olha lá. No Cruzeiro foram 27 jogos, sendo 15 como titular. Antes, no Pumas, ele fez 119 jogos entre 147. E no Deportivo Cali, 53 e 55. 8 gols no Cruzeiro, que é a última passagem dele. Uma assistência, 168 minutos para participar de gol. A passagem dele pelo Pumas foi muito boa. Né? Ele era... O São Paulo, quando tinha mais dinheiro, chegou, antes mesmo de trazer o Caleri de volta... Pensou nele. Chegou a tentar a contratação dele, mas não tinha dinheiro na época. O futebol mexicano, o pessoal conhece bem, paga bem, e o Cruzeiro contratou lá atrás. Mas no Cruzeiro, com essa sequência de lesões, ele praticamente não jogou. A torcida do Cruzeiro até gosta pelo raçudo, é bom no jogo aéreo, é um pouco Caleri. Replicar o que o Caleri tentava fazer. Agora, você sabe que os anos de convivência, muitos anos de convivência, você sabe pisar no calo das pessoas, né? Quando você convive muito com alguém. Então eu vou ler uma mensagem aqui para só ver a reação do Arnaldo Ribeiro. É do Thiago Ferreira, que fala o seguinte: esse é bagre. São Paulo prefere contratar bagre do que apostar no Rian Francisco. Não, acho que são coisas diferentes, né? O Rian Francisco, pelo pouco que ele jogou até agora, você percebe que em algumas situações ele ainda não consegue se virar. Jogo aéreo, esquece. Libertadores, Copa, é jogo aéreo, é pênalti. O Rian Francisco é bom no pênalti. É trombada. Não, mas é trombada, sim. Né? É esse tipo de jogo. Quando o Caleri se machuca, o Rian Francisco jamais vai substituir o Caleri. Tanto que ele jogava com o Caleri em algumas situações. Né? O Rian Francisco pode jogar com o Dineno. Né? É uma outra característica completamente diferente. Né? Então, mas sim, eu acho que o São Paulo tem, de novo, nessa situação de limite financeiro, ou contratado jogador veterano, ou tem os meninos da base. O que não tem é dinheiro para contratar jogador no auge da carreira. Né? A única coisa é que voltou todo mundo lá, começa em agosto, os campeonatos de volta em julho. Não me parece ser um cara que eu tenho certeza que vai tomar a posição do André Silva, por exemplo. Eu não tenho essa certeza. Olha, ele vai ter que jogar muita bola, se recuperar para tomar. Me parece o André mais preparado para ser titular. Exato, mas também é bem diferente do André. Sim. Muito diferente do André. O jeito de jogar. Exatamente, né? É um jogador que tem uma característica parecida com a do Caleri, de pivô, de bola aérea, de cabeceio, de costas e tudo mais, né? Que tal, hein, Massa? Olha, é o seguinte, qual é o histórico dele? Qual é o histórico dele? Contusões... Não, agora, no Cruzeiro foi... Contusões só no Cruzeiro? Sim, praticamente. Futebol mexicano menos, né? Quase nada de contusão. Então, ele joga bola e vai jogar bem e é uma boa saída pro São Paulo. Eu gosto dele. Agora, depende de ver como ele vai chegar, como que ele tá, como foi a temporada dele no Brasil, o que levou a tantas contusões. Ele só fez 5 partidas desde a volta da lesão no Cruzeiro, só 5 partidas. Como ele se adaptou, por que o Leonardo Jardim não tá aproveitando o cara. Tá meio claro, né? Porque tem Gabigol e tem o Caio Jorge. Caio Jorge tá jogando muito. Então aí... Mas é um jogador que vai ajudar o São Paulo. Não tem outro. Não dá para contratar um melhor. Não dá para gastar grana. Eu acho uma boa saída. Eu tô mais na linha do Vessa. O que me preocupa é a questão física. Porque o São Paulo tem uma coisa que machuca direto. Mas direto. Os caras se machucam lá. Acordou, machuca. Então é uma coisa que me preocupa. É a questão das contusões. Fora isso, ele é mais jogador que o André Silva, por exemplo. O que eu entendo... Para mim é. O que eu entendo um pouco o sentimento do torcedor de São Paulo, eu falo assim, caramba, Cruzeiro tá liberando o 5º cara dele e eu tô pegando a xepa a realidade. No fim da feira, quando pega ali aquelas últimas... Eu entendo o sentimento do torcedor, mas se você tiver uma frieza de pensar no momento, é um bom reforço, é um bom jogador. Agora, ele jogou muito pouco, de fato, no Cruzeiro, e o Zubeldia tem... O Zubeldia deve conhecer ele, Sim, imagina. conhece. E aí, portanto... Embora seja uma contratação, de novo, mais do departamento de futebol, que já tinha... mapeado, procurado ele lá atrás do que propriamente do Zubeldia. Agora, a outra opção era as opções várias tentadas. O Carlos Vinícius, que saiu do Fulham, 30 anos também, brasileiro.
quase não jogou no Fulham. Não estava com problema de lesão, mas o São Paulo não tinha dinheiro para pagar o salário do cara. Né? O Dineno ele conseguiu uma composição, até porque pro Cruzeiro foi interessante. Para fechar, e aí conseguiu acertar com a questão do FDIC, de quanto pode gastar? Essa era uma janela. O São Paulo tinha um pouquinho. Tinha uma brecha para uma contratação de posição. Agora, se quiser fazer mais alguma... Aí tem que sair. Tem que sair gente do elenco atual, né? Entendi. Bora fechar o vídeo para falar sobre Juan Dineno, novo reforço do São Paulo. Gravei na noite desse domingo no meu blog no R7 que o Dineno já é jogador do São Paulo. A única pendência para o anúncio é a realização de exames médicos. O centroavante argentino de 30 anos de idade pertence ao Cruzeiro e ao longo do domingo, Cruzeiro e São Paulo se acertaram para um empréstimo sem custos até dezembro. O Tricolor assume 100% dos salários, algo na casa dos R$600 mil por mês. E a negociação foi facilitada pela excelente relação do presidente do São Paulo, o Júlio Casares, com o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. São Paulo buscava há bastante tempo um centroavante que pudesse jogar no lugar do Caleri, que só volta a campo em 2026, depois de passar por uma cirurgia no joelho. O Tricolor fez investida em vários nomes, o último deles, Carlos Vinícius, centroavante que pertencia ao Fulham e pede algo na casa de R$1 milhão mensais entre salários, direitos de imagem e luvas. Foi por conta dessa questão financeira que o Tricolor abriu mão da contratação do Carlos Vinícius para fechar com o Dineno, operação bem mais barata que conta com o aval do técnico Zubeldia. Zubeldia conhece o Dineno dos tempos de futebol argentino. Só para lembrar que o Dineno surge no futebol argentino, mas se destaca mesmo atuando com a camisa do Pumas do México. Por lá ele tem números impressionantes, também teve uma passagem destacada no futebol colombiano, embora também tenha jogado no Equador, enfim, aquele nômade da bola. Só para completar, o São Paulo ainda busca mais 1 ou 2 reforços para a janela da metade do ano. A ideia é que o Dineno seja registrado até essa terça-feira, ou seja, fique à disposição do São Paulo, eventualmente para o jogo de quinta. Dineno, que foi comprado pelo Cruzeiro na temporada passada ao custo de €1 milhão, teve bom desempenho enquanto conseguiu jogar em 2024, sendo vice-artilheiro do time com 8 gols marcados. O problema foram as lesões. Ele acabou sofrendo uma lesão de ligamento, sofreu uma fratura do nariz e também teve um problema no pubis. Nessa temporada de 2025, aí a coisa já muda. Ele acaba sendo preterido pelo técnico Leonardo Jardim, que prefere centroavantes mais móveis. O Dineno é aquele centroavante fixo, que fica dentro da área para escorar e fazer gols. Até por isso, apenas 5 aparições no ano de 2025. E você, São Paulino, gostou da opção? Curte o Dineno? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo nesta quinta-feira, jogando em casa contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. E esse é um jogo fundamental para o São Paulo ganhar os 3 pontos, porque vai ter a parada para o Mundial de Clubes e depois dessa parada vai ter uma sequência pesada pelo Brasileirão. Fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians e fora de casa contra o Juventude. Também vai ter oitavas de final de Copa do Brasil e oitavas de final de Libertadores. Então vamos ver se o Zubeldia aproveita essa parada agora, né, galera? Para o São Paulo voltar melhor e mostrar a evolução. Eu não entendo esses comentaristas que defendem o Zubeldia, que sempre inventa alguma desculpa. O São Paulo não vence pelo Campeonato Brasileiro jogando em casa. O Sport, o Fortaleza, o Mirassol, eles vêm falar que é falta de elenco ou que tem vários jogadores machucados, como o Lucas Moura, o Oscar e o Caleri. Mas no Campeonato Paulista, por exemplo, mesmo com esses jogadores, o São Paulo não venceu a Inter de Limeira, o Velo Clube e a Ponte Preta. Aí a gente vê a classificação do Campeonato Brasileiro e vê times como o Mirassol, o Ceará, o Fluminense, o Bragantino à frente do São Paulo. Então não é apenas questão de elenco, né, galera? E o centroavante Juan Dineno é o novo reforço do Tricolor. Eu até entendo o lado do São Paulo, que conta apenas com André Silva e com Rian Francisco, né, para a posição, já que o Caleri volta apenas ano que vem. Mas o Dineno acabou de se recuperar de uma cirurgia grave, né, galera? Então será que realmente pode ser uma boa? Até porque, com a chegada do Dineno,
dificilmente o Zubeldia vai dar oportunidades para o Rian Francisco. E eu não concordo com alguns torcedores e com alguns comentaristas que já começou a criticar o Rian Francisco. Até porque, na minha opinião, em vários jogos que ele jogou, foram jogos muito difíceis. Fora de casa contra o Ceará e fora de casa contra o Bahia. Eu não entendo porque o Zubeldia não testou ele em mais jogos jogando em casa. Contra o Mirassol, por exemplo, ou contra o Talheres, né, galera? Eu não concordo também com alguns comentaristas que falam que o Zubeldia gosta sim de utilizar a base. Porque, na minha opinião, ele começou a utilizar, né, o Lucas Ferreira, o Matheus Alves, entre outros, porque o São Paulo começou a sofrer muito com lesões. Jogadores como Lucas Moura, Oscar e Caleri simplesmente sofreram lesões graves, né, galera? Como o Caleri, por exemplo. O Oscar se recuperou e agora saiu novamente. E o Lucas Moura também. E o Caleri, por exemplo, volta apenas no ano que vem. Então vamos ver depois dessa parada, já que o Oscar e o Lucas Moura devem voltar, se o São Paulo vai começar a mostrar mais evolução. E atravessando uma grave crise financeira, o tricolor não pode começar a correr o risco de cair para uma segunda divisão pelo Campeonato Brasileiro. Até porque no momento o São Paulo está apenas 2 pontos à frente da zona de rebaixamento. No momento o Flamengo aparece em primeiro com 24 pontos, em segundo o Cruzeiro, em terceiro o Bragantino, esses dois com 23 pontos. Em quarto aparece o Palmeiras com 22. Em quinto, o Fluminense com 20. Em sexto, o Botafogo. Em sétimo, o Bahia. Esses dois com 18 pontos. Em oitavo, aparece o Mirassol. Em nono, o Atlético Mineiro. Esses dois com 17 pontos. Em décimo, aparece o Ceará. Em 11º, o Corinthians. Em 12º, o Grêmio. Esses três com 15 pontos. Em 13º, aparece o São Paulo, com apenas 12 pontos, né, galera? Apenas 2 vitórias em 11 jogos. Em 14º aparece o Internacional com 11 pontos. Em 15º, Vasco da Gama. Em 16º, Vitória. Em 17º, Fortaleza. Esses três com 10 pontos. Em 18º, o Santos. Em 19º, Juventude. Esses dois com 8 pontos. E na última colocação, com apenas 3 pontos, o Sport. O mesmo Sport que o São Paulo não conseguiu vencer jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!